Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. A gente tá vindo nessa tua sequência, então nesse momento a gente tá falando do Sub-23, que era onde você tava ali. Você não participava do profissional na gestão do Luiz, né, do Mister. Você entra pra ajudar o profissional na saída do Castro, que aí te chamam pra você... na verdade, vão trazer o... Antes de trazer o Laje, chega o Caçapa, e aí você vai compor ali o... A sua entrada no profissional se dá na saída do Luiz Castro, né? Aí você chega pra trabalhar no departamento de futebol. Isso foi o que ocorreu, porque, como eu falei, né? Com a vinda do Luiz, ele trouxe a sua comissão, foi montada a comissão da equipe 23 e nós ficamos distantes, né? Porque o principal no Lonier, nós lá no Newton Santos, e praticamente era, digamos, os treinos no mesmo horário. Há uma cultura do português, eu queria saber de você, que a gente já ouviu isso aqui sobre Jesus. Outros também, né, Betão? O próprio Abel lá no Palmeiras, né? Tem a equipe dele. Pode ser que tenha alguém do Palmeiras. Foi o Maurício que passou aqui e falou logo depois de ser o Paulo Jesus, Souza, né? E que sai, e assim, ele que assume, ele não tinha ideia dos treinamentos que eram praticados, porque é tudo fechado. Assim, era fechado também. O Maurício que você diz, o Mauricinho? Mauricinho. No caso do Flamengo. Né? Isso. Então, diferente, por exemplo, do Palmeiras, né? O Palmeiras, o Abel veio e manteve as pessoas do clube. Trouxe o dele ali, 1 ou 2. Ele trouxe uma comissão, mas manteve os do clube. Isso por pessoas do próprio Palmeiras que me falaram. E aí, aos poucos, ele foi conhecendo. As pessoas que ele entendia que não fariam parte desse processo, de repente ele foi tirando. Mas até que eu saiba, ele manteve. E assim, acho que deu certo, porque os caras, ao longo desse período, têm tido êxito, né? Sim. Nesse processo. Agora, quando você abre mão, né, de situações como essa, corre-se o risco de, quando você perde o treinador... Tem uma quebra. Você tem uma quebra porque você não tem trabalho de nada. O que aconteceu no meu caso? O Luiz trouxe um coordenador que veio fazer parte da base do clube. Quando o coordenador chega, que eu acho que foram meados aí de final de julho, início de agosto. A partir da vinda dele é que começa a ter uma conexão nossa, né? Seja da equipe B para baixo com a equipe principal. Até ali não? Não, até então não existia. O Luiz estava, digamos, 5 meses no clube, eu não tinha assistido um treino dele. Eu conheci o Botafogo por ir em todos os jogos lá no Newton Santos, né? Como funcionário. Assistia todos no Newton Santos e todos pela TV. Então, eu sabia como o Botafogo jogava por causa disso. Quando vem Agora, os processos que acontecem. Quando vem o coordenador, existia aquela questão do Botafogo Way, né? Que foi criado isso. Então, a partir da vinda dele, nós começamos a... adaptar o que o Luiz fazia no profissional. Na verdade, o que aconteceu? Teve um momento que nós todos, de todas as categorias, fomos assistir um treino. Mas designados pela questão do coordenador que preparou esse dia, montou, nós assistimos esse treino. Um dia específico. Exato, um dia específico. Nesse dia, o Luiz veio, fez uma reunião conosco, mostrou lá os processos que ele tinha, né? Não apenas ali em relação ao Botafogo, mas até falou um pouquinho sobre a questão do trabalho dele até no próprio Shakhtar, na oportunidade. Então, ali ele mostrou um pouquinho como era o processo da sua comissão, como funcionava em treinamento e tal, bacana. A partir daquele dia, foi quando, num momento ali dentro do Lonier, o Luiz me chama, falou, a partir de hoje eu quero que você, em mais oportunidades, venha assistir o treino. Entendeu? Então, teve esse primeiro encontro, né, que foi esse designado Botafogo Way, que se a gente pegar aí, jogar Botafogo Way, vai ver mais ou menos a data que isso aconteceu. Se não me engano, foi agosto ou setembro. Já em meio ao Campeonato Brasileiro. Já durante a competição. E aí foi o que aconteceu. Aí eu, em determinados momentos, eu mudava o horário do meu treino, ou quando eu tinha folga, eu pegava, avisava o coordenador, eu amanhã vou lá acompanhar o treino do principal. Isso aconteceu, acho que mais umas 4 ou 5 vezes. Eu assisti no máximo 5 ou 6 treinos do Luiz Castro. Até a saída dele. Até a saída dele. Então,
observei, assim, a dinâmica do treino, como funcionava. E, assim, algo muito interessante, principalmente ao que era a organização de treino. Isso eu peguei até pra mim mesmo, né? De um altíssimo nível, assim. De bom nível, de intensidade, de rapidez, nas trocas de um exercício para outro, e isso foi muito bom. E aí, quando acontece, né, de ter aí nesse processo todo a saída do Luiz, que aí... O Cristiano Ronaldo ligar pra ele. Ocorreu após, digamos, esse jogo da Sul-Americana, né, contra o Magallanes. Que foi aqui até o momento da despedida, despedida do Carly, né? Isso, contra o Magallanes, Sim. foi, eu acho, numa quinta-feira. Ele anuncia de fato, Exato. né? Na verdade, Ele não anuncia. Né? Mas a notícia estoura. A notícia começa... Na coletiva ele fica falando que não assinou nada. A notícia começa ali a circular e tal. No dia seguinte, eu tinha um jogo-treino com o time Sub-23 lá no Newton Santos contra o Olaria. Acabou o jogo-treino, aí normalmente eu fico lá do contrário lá para acompanhar o jogo-treino por questão assim de hábito. E aí eu vejo atravessando o campo o nosso supervisor e vindo na minha direção. Não era comum, né? Aquilo me chamou a atenção. Ele falou comigo, o pessoal do principal quer falar com você, então vou ligar aqui pro supervisor e tal. E foi isso que aconteceu. Aí ele passa o telefone pro supervisor, a gente precisa que você venha à tarde aqui para dar o treino, porque o Luiz está de saída e tal, nós somos comunicados agora. Eu falei, tá bom, eu só vou agora almoçar aqui no Newton Santos e depois eu vou. Para quem conhece ali o anexo e até chegar, digamos, lá no vestiário, é uma caminhadinha. Sim. Aí eu já fui me preparando a minha cabeça, né? Pô, eu tava aqui dando trabalho pro time 23, eu preciso agora pensar na equipe principal. Os caras estão liderando o Campeonato Brasileiro. E aí, quando eu chego lá, converso com o pessoal, né? Em relação à questão de tocar o jogo, que seria no fim de semana já contra o Vasco, teria 2 treinos. Um desses treinos sem ninguém do principal, porque eles tinham jogado contra o Magallanes. Só descansaram, dei o treino rápido ali pros que não atuaram. Isso líder no campeonato, hein? O Lúcio assumindo com um avião no ar. No fim do treino, eu tenho uma reunião, né, com o diretor, e ele fala, olha, nós tivemos uma conversa com o Textor, e o Textor, por ter um profissional do Lyon aqui no Brasil, que aí seria o Cláudio, o Cláudio Caçapa, ele vai integrar aqui a nossa comissão e vamos tocar juntos. Falei, sem problema algum. Eu tô aqui como funcionário do Botafogo e o que vocês falarem, nós vamos tocar juntos. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.